Bom, pessoal, nós vamos ver hoje as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas se classificam em menores e maiores. As menores são as linguais, palatinas, bucais e labiais. Elas têm essa denominação de acordo com o local onde elas se situam. As maiores são verdadeiros órgãos pares. Então nós temos as parótidas, que é a principal glândula maior, as submandibulares e as sublinguais. As glândulas salivares têm como função, primeiro, uma função física, que é de umedecer e lubrificar os alimentos. Então a gente não consegue deglutir um alimento se ele não estiver úmido. Então ele tem que estar úmido para que a gente possa deglutir. A função química age na primeira fase da digestão, através das enzimas pitialina, que atua no amido, transformando-o em maltose, que é um açúcar formado por duas moléculas de glicose. A saliva ainda tem aqui uma ação de autóclise. O que significa autóclise? Autóclise é uma autolimpeza. Então é uma limpeza da boca e dos dentes. Então muitas vezes a gente vai comer um lanche e a gente está na rua e não dá para escovar os dentes. Então o que acontece? Existe uma saliva do tipo serosa que ela é bem fluida. Então ela tem essa função de limpeza da cavidade bucal. A saliva ainda tem a função de proteção. Então ela protege os sistemas digestório e respiratório contra vírus, através da imunoglobulina secretória. Também tem a função de diagnóstico. Então, ela apresenta biomarcadores contidos nos fluidos da saliva, propicia a análise precoce de doenças, como por exemplo a diabetes, mellitus, a hepatite, a AIDS, até o infarto do miocárdio. Então nós temos aqui uma pesquisa onde se usa um cotonete, onde é recolhido então um material dentro da cavidade bucal. Então a saliva ela vai servir aqui de diagnóstico para medir os hormônios cortisol e testosterona, diagnosticar alguns tipos de cânceres, como por exemplo o bucal, da cabeça, pescoço, pulmões, mamas, ovários e do pâncreas. Alguns males odontológicos e do trato estomacal, cáries cervicais e a síndrome de Sjögren. Quais são os tipos de saliva que nós temos? Nós temos aqui uma saliva chamada serosa, que ela é fluida, ela é aquosa, e ela serve para limpar, ela limpa as partículas da boca. Então é ela que promove aquela autolimpeza da boca, denominada de autóclise. Temos aqui a saliva mucosa, que é uma saliva viscosa, espessa. Então essa saliva ela serve para dar liga aos alimentos, formando então o chamado bolo alimentar. Então nós temos aqui dois tipos de saliva, serosa e mucosa. Então as glândulas, de um modo geral, elas apresentam ou a saliva serosa ou a saliva mucosa, ou às vezes as duas. Por exemplo, nós temos aqui a parótida, que produz, ela segrega a saliva serosa. A glândula submandibular e a sublingual
são glândulas mistas. Então elas produzem tanto a saliva do tipo serosa como da mucosa. E as glândulas salivares menores produzem então a saliva do tipo mucosa, que é aquela saliva mais espessa. Vamos falar então agora sobre as glândulas salivares, iniciando aqui pelas glândulas salivares menores. Então essas glândulas, elas se caracterizam por serem numerosas. Então são várias pequenas esferas distribuídas em toda a região onde elas estão localizadas, que levam seus nomes de acordo com a região onde elas se localizam. Por exemplo, no palato, vejo que as glândulas palatinas, elas se distribuem em dezenas de glândulas, todas de forma esférica. Todas elas têm a mesma forma. Nas bochechas, nós temos as chamadas glândulas bucais. Então vejam que ela tem a mesma forma aqui das glândulas palatinas. Na língua, elas se diferem um pouco. Então a glândula lingual, elas são em número de 2 a 3 pequenas glândulas que ficam localizadas aqui no ápice da língua. Nos lábios, nós temos as chamadas glândulas labiais. Vejam que são pequenas esferazinhas que ficam disseminadas em toda a região do lábio. Então, dependendo da região, elas levam o seu nome: labiais, bucais, palatinas e lingual. Então nós temos aqui uma figura maior, uma imagem assim mostrando com mais detalhes essas glândulas salivares menores. Nós temos aqui as glândulas labiais e aqui as glândulas bucais da bochecha. Veja que o músculo bucinador ele foi desinserido para que a gente pudesse enxergar melhor essas glândulas. Aqui nós temos as glândulas labiais. Veja que essas glândulas são pequenos corpúsculos de forma esférica. Aqui nós estamos vendo gotículas de salivas produzidas por essas glândulas labiais. Aqui nós temos as chamadas mucoceles do lábio inferior. Veja então, nós temos aqui uma mucocele. O que acontece? Às vezes a pessoa morde o lábio e entope um canalículo desta glândula. Então, o que acontece? A glândula não tendo por onde sair, ela vai criando aqui um volume de saliva na mucosa do lábio, formando então a chamada mucocele. Olha aqui uma outra aqui e uma bem grande aqui. O tratamento disso aqui é deixa, com o tempo vai passando, isso aqui vai diminuindo. Aqui nós temos as glândulas palatinas, localizadas no palato. Então elas ficam disseminadas em todo o palato e elas estão localizadas mais no terço posterior do palato. Aqui é a glândula lingual, localizada no ápice da língua. Aqui nós estamos vendo uma mucocele do ventre da língua, da glândula da língua, ou lingual, no caso. Vejamos agora as glândulas salivares maiores, que são a parótida, a submandibular e a sublingual. As parótidas são as principais, são as maiores, e elas são importantes porque são glândulas que são responsáveis por patologias. Então, uma série de patologias, tumores. Então, ela é uma glândula muito importante.
Em segundo, em tamanho, nós temos aqui a glândula submandibular e depois a menor, a sublingual. Então está aqui a glândula parótida, sublingual e submandibular, que são as 3 glândulas maiores. A parótida, ela está localizada na região retromandibular, ou seja, na região posterior aqui do ramo da mandíbula, entre o músculo esternocleidomastoide, que é este aqui, e a borda posterior aqui do ramo da mandíbula. Então estaria aqui o ramo da mandíbula. Então está aqui a parótida. Bom, pessoal, vejamos agora os limites da glândula parótida. Nós temos aqui os limites lateral, superior, inferior, anterior e posterior da parótida. Lateralmente, a parótida é limitada pela pele e o tecido celular subcutâneo. Então, se nós fizermos uma incisão na pele e nesse tecido, a gente já dá de encontro aqui com a glândula parótida. Então, ela é bem superficial. Superiormente, nós temos aqui o poro acústico externo. Olha aqui o poro acústico externo. Inferiormente, o processo estiloide. Está aqui o processo estiloide do osso temporal. Ele passa aqui nessa região. Anteriormente, nós temos os músculos pterigoídeo medial e masseter. Então está aqui o masseter e por dentro o pterigoídeo medial. E o limite posterior é dado pelo processo mastoide, que é esse processo aqui do temporal, e o músculo esternocleidomastoideo, que está aqui. Então veja aqui a parótida. Aqui nós temos o processo mastoide e logo abaixo o músculo esternocleidomastoideo, que está inserido aqui no osso, no processo mastoide do temporal. Então, esse processo mastoide e mais aqui o músculo esternocleidomastoideo fazem parte então do limite posterior da glândula parótida. Veja aqui, nós temos na parótida, aqui na mucosa da bochecha, na parte interna, a papila parotídea. O que é a papila parotídea? É uma elevação que contém aqui um orifíciozinho por onde sai a saliva segregada pela parótida. E esta elevação, que é a papila parotídea, ela se encontra na altura aqui do segundo molar superior. Veja aqui nessa figura, nós temos aqui a parótida, o lobo superior, lobo médio e aqui o lobo inferior. Veja que entre o lobo superior e o médio tem origem aqui um canal chamado ducto parotídeo. Então ele sai entre o lobo superior e o médio. Ele tem uma direção aqui para frente, ele passa sobre aqui o músculo masseter, depois ele passa por sobre esse tecido adiposo geniano, onde ele se curva, perfurando aqui o músculo bucinador. E esse ducto vai se exteriorizar aqui na papila parotídea. Então esse é o trajeto do ducto parotídeo. Veja aqui novamente a
papila parotídea, aqui, e aqui foi removida uma janela do palato duro para mostrar aqui na altura do segundo molar superior a papila parotídea. Aqui nós temos novamente uma figura mostrando então o ducto parotídeo. Veja que ele sai aqui da parótida, entre o terço superior e o médio, caminhando para a frente e passando por sobre o músculo masseter. Aqui nós teríamos aquele tecido adiposo geniano, onde ele passa por cima daquele tecido e se curva, perfurando aqui o músculo bucinador. Aqui nós temos novamente o ducto parotídeo, perfurando aqui o músculo bucinador. Veja a relação que esse ducto tem com a veia facial e a artéria facial. A parótida, ela é uma glândula de grande importância cirúrgica. Por quê? Porque na sua intimidade passam estruturas importantíssimas, como por exemplo a artéria carótida externa, a veia retromandibular e o nervo facial. Então veja aqui, nessa figura, foi removido então o terço médio e o terço superior para poder a gente enxergar aqui, visualizar a artéria carótida externa, a veia retromandibular e o nervo facial. Então vejam quantos elementos importantes passam na intimidade da parótida. Então vejam aqui, ó, a carótida externa e aqui a veia retromandibular. Aqui é a parótida, ela foi feita aqui uma incisão para que nós possamos enxergar esses vasos. Então o cirurgião, ele tem que ter assim um conhecimento muito grande da glândula parótida, porque ele não pode remover a glândula totalmente. Primeiro, porque a fáscia parotídea impede que ele remova, porque a fáscia ela fixa a parótida na porção mais interna. Também, ao se fazer uma incisão, ele tem que tomar cuidado para não incisar aqui uma artéria, a artéria carótida externa, ou mesmo fazer uma incisão na veia retromandibular ou no nervo facial. O nervo facial, ele, logo que ele sai aqui pelo forame estilomastoide no osso temporal, ele penetra aqui na glândula parótida e forma o plexo intraparotídeo, um enovelado de nervos. Então, essa glândula, ela está na sua intimidade com essa grande quantidade de nervo facial. E esse nervo facial dá motricidade aos músculos da face. Então, qualquer problema que ocorra de uma incisão nesse nervo, vai fatalmente ocorrer uma paralisia facial nesse paciente. Bom, nós vimos então a parótida, que das três glândulas é considerada a mais importante. Vejamos agora a submandibular. A glândula submandibular, ao contrário da parótida, nós estamos vendo aqui uma parte da glândula submandibular. Olha aqui, ela novamente. Então, ao contrário da glândula parótida, a submandibular é uma glândula de fácil enucleação, porque ela não tem aquela fáscia como tem a parótida, que impede da gente remover totalmente a parótida. Ela está localizada numa fóvea, chamada fóvea submandibular. Então vejam aqui,
Nós estamos vendo aqui a mandíbula, estamos vendo aqui a face medial do corpo da mandíbula, e nós temos aqui uma linha, que é chamada de linha milioidea, que é onde tem origem o músculo milioide. Esta linha milioide, ela divide aqui essa face medial em duas regiões, uma postero inferior e uma antero superior. Na região postero inferior, nós temos aqui uma depressão onde está alojada então a glândula submandibular. E vocês vão ver depois que aqui nesta região postero anterior está alojada a glândula sublingual, que é essa glândula aqui. Então, a glândula submandibular, ela se localiza na fóvea submandibular, que é esta região aqui. Ela tem uma forma arredondada, pesa cerca, em média, de 8 gramas. Ela é revestida por uma cápsula fibrosa de textura frouxa, tornando-se de fácil sua enucleação, o que não ocorre com a parótida. Ela apresenta o ducto submandibular. Então, nós vamos ver depois numa outra figura esse ducto, que é o ducto submandibular, que se origina da porção anterior e inferior desta glândula. E ele vai se exteriorizar na carúncula sublingual de cada lado do freio lingual. A prega sublingual, ela recobre o ducto submandibular. Então está aqui. Nós temos aqui a glândula submandibular, aqui a sublingual, e vejam aqui, nós temos aqui o ducto submandibular, que termina aqui na carúncula sublingual, onde está localizado o freio lingual. Então, nós temos de cada lado do freio lingual duas carúnculas, porque são duas glândulas e são dois ductos submandibulares. Vejam que o ducto submandibular, ele tem um íntimo contato aqui com o nervo lingual. Então, nessa figura aqui, nós estamos vendo a prega sublingual. A prega sublingual, ela recobre então o ducto submandibular, que termina aqui numa carúncula, que é a carúncula sublingual. Veja aqui o freio lingual, aqui a carúncula de um lado, a carúncula do outro. Desse lado aqui, nós temos a prega sublingual recobrindo o ducto. Desse outro lado, foi removida aqui esta mucosa para que a gente pudesse enxergar aqui o trajeto do ducto submandibular. E aqui está a carúncula sublingual. Então, gente, é importante que nós saibamos o trajeto desse ducto e a sua localização, porque o ducto submandibular, ele é sede de vários cálculos salivares, cialolitos, que ficam localizados em alguma parte, em alguma região desse ducto, que nós vamos ver então radiograficamente. Depois a gente faz uma incisão para poder remover esse cálculo. A glândula submandibular está aqui. Veja aqui o ducto submandibular se exteriorizando aqui na carúncula sublingual. Aqui nós temos o nervo lingual, que está em íntimo contato então com aqui
o ducto submandibular. Uma outra figura, numa vista superior, nós temos aqui a glândula submandibular de um lado e glândula submandibular do outro lado. Aqui é a glândula sublingual. Veja aqui o ducto submandibular de um lado e do outro. E aqui o nervo lingual. Este aqui é o nervo alveolar inferior, penetrando aqui no forame da mandíbula. E aqui nós temos uma radiografia oclusal mandibular evidenciando um cialolito ou um cálculo salivar. Então veja aqui o cialolito. Aqui nós temos o trajeto do ducto submandibular. Então esse cialolito é uma figura radiopaca. Então a gente faz aqui uma incisão na mucosa, na região aqui do ducto, e remove esse cialolito. Olha aquele aqui. A glândula sublingual, das três glândulas maiores, é a menor das três. Então ela está localizada, como o seu próprio nome diz, aqui debaixo da língua. Então nós temos aqui a glândula sublingual. Vejam que esta glândula, ela também é de fácil enucleação. E ela tem uma característica que a gente já pode aproveitar aqui nesta figura para mostrar para vocês que ela, apesar de ter um ducto chamado ducto sublingual, que ele não aparece em figuras porque ele é muito pequeno, ela tem aqui, olha, vários ductos sublinguais menores, de 12 a 15 ductos. E aqui no soalho da boca existem várias perfurações por onde é drenada a saliva desta glândula sublingual. Então é a menor das glândulas maiores. Aqui está ela. Está localizada na fóvea sublingual da mandíbula. Então nesta região aqui. Então veja aqui a linha milioide. Aqui é a porção antero-superior, onde tem a fóvea sublingual. Ela está recoberta pelo músculo milioide. Então o músculo milioide é o músculo que forma o soalho da boca, fazendo uma saliência denominada eminência salivar. Então quando a gente levanta a língua, então forma ali uma elevação. Essa elevação se denomina eminência salivar. Ela está em contato com o ducto submandibular. Olha aqui o ducto submandibular. Aqui a glândula. Veja que existe um contato íntimo entre o ducto da glândula submandibular com a glândula lingual. E também ela está em contato com o músculo geniogrosso. Então nós temos aqui nessa região o músculo geniogrosso da língua, que é o músculo extrínseco da língua. Ela contém de 12 a 15 ductos sublinguais menores, que são esses daqui, e também o ducto sublingual maior, que termina na carúncula sublingual, junto aqui com o ducto submandibular. Nesta figura, nós estamos vendo a língua pela sua face inferior, e aqui nós temos a glândula sublingual com seus ductos de 12 a 15. Aqui também a glândula sublingual. Desse outro lado, nós temos aqui embaixo a glândula submandibular. Aqui está a glândula submandibular.
com isso, nós encerramos, então, este assunto, que é as glândulas salivares. Então, com isto, nós encerramos o nosso assunto, que são as glândulas salivares.